Inclusive, tem lugar para a gente falar sobre algo muito importante, uma pastoral que existe na nossa Igreja Católica e que utiliza uma palavra muito antiga, não é, padre? Já dita na Bíblia, citada na Bíblia, lá no primeiro livro, né? Sobre o dízimo. Isso mesmo. E são pessoas maravilhosas que se entregam, que se doam nas nossas comunidades, têm o pé na missão, é o que a Igreja sempre pediu. Pessoas que se entreguem, pessoas também que deem testemunho da sua fé. E nós recebemos aqui hoje para falar, né, do dízimo, essa palavra antiga. Mas hoje nós também estamos tentando falar assim desta pastoral da partilha, essa pastoral do coração que doa. Mas elas vão falar conosco hoje. Nós temos aqui conosco a Berenice, não é a Berenice? Isso. E depois a Cláudia. Olha que coisa boa, bem-vindas. Muito obrigada. E vocês se apresentam, então, vêm de onde? Onde vocês trabalham? Qual paróquia? Eu sou a Berenice, eu trabalho na paróquia de São Roque. E eu fui convidada a trabalhar como agente do dízimo e hoje eu assumo a posição de coordenadora paroquial do dízimo na nossa paróquia. Berenice, São Roque aqui em Aparecida. Aqui em Aparecida, desculpa. Que beleza. E nós temos também a Cláudia. Meu nome é Cláudia. Olha, como agente do dízimo eu já tenho 30 anos. Olha só. Agora na coordenação junto com a diretora aqui, é 2 anos. Olha, mas pelo visto vocês dois trabalham bastante, viu? Porque tem toda uma equipe, a equipe é grande também, né? Quer dizer, não são só vocês duas. Não somos só nós duas. Nós somos um grupo, né? Graças a Deus e com a bênção de Deus, como vocês falaram, é uma pastoral que tem que vir do coração. Então, a gente vai assim evangelizando e buscando essas pessoas. Tem pessoas nesta pastoral lá na nossa paróquia que estão muito mais antigas do que eu. Eu sou, como diz assim, eu sou um peixinho raso ainda. Eu comecei em 2013 como um agente. E ano passado que eu fui convidada pelo nosso pároco para assumir essa posição. Mas ao todo nós somos em 49 agentes na nossa paróquia de São Roque. Vocês estão há muito tempo, bastante gente ali, compreendendo cada vez mais. Então, gostaria que você falasse para o povo que agora nos acompanha, qual a importância dessa pastoral? O que vocês sentem, né? Depois de todos esses anos andando, caminhando com essa pastoral, qual a importância dela na nossa igreja? Bom, a importância da pastoral do dízimo, eu penso assim, ó, quando nós somos batizados, e a partir do nosso batismo, a gente tem que se pensar assim, como que eu posso evangelizar, ajudar a minha comunidade, a minha paróquia? Então, através do dízimo, a gente ajuda, e a gente ajuda agradecendo em bênçãos do que o Senhor traz para a gente, nos dá. É o dom da nossa vida, do nosso trabalho, de tudo que a gente faz. Então, um pouquinho que a gente consegue dividir, que a gente fala assim, mas é dinheiro. A gente não pode pensar na forma financeira. A gente tem que pensar que a gente evangeliza muito mais pessoas através dessa contribuição, que é os trabalhos que são feitos na paróquia, nas comunidades que essa paróquia, né, que gera em torno dela, porque além do São Roque, da nossa matriz, nós temos mais 6 comunidades. Então, nós somos uma paróquia, em certo termo, grande. Então, esse dinheiro vem para suprir muitas coisas, necessidades materiais também, não só também as espirituais, né? Com certeza, e para cuidar das pessoas, né, como você bem disse, nós falamos sobre o cuidado que ele passa também pela parte física. Então, por exemplo, cuidar das dependências da igreja, para acolher bem a manutenção, quer dizer, não é só construir uma igreja, tem que manter sempre para acolher bem as pessoas. Claro. Fora isso, né, tem gente que fala, o padre pode dar um pulinho ali, mas vai dar um pulinho ali como? Tem que colocar combustível no carro, minha gente. E tudo isso, né, é claro, vem do dízimo. É o dízimo que está ali ajudando. Então, você dizimista, é muito importante, viu? É muito importante você ajudar sempre. E para que outras obras ali também possam nascer. Obras sociais. Aqui muita gente pergunta, né, padre? Mas o que a igreja faz? Graças a Deus, a nossa igreja realiza tantas obras sociais, cuida de tantas pessoas. Agora, vocês disseram, 49 agentes trabalhando com vocês. Como é que rola aquele convite?
né? Vocês, alguém desperta para esse trabalho ou vocês vão olhando e vão ali pedindo a Deus para também enviar esses missionários? A primeira, a gente tem que colocar Deus na frente e pedir para o Espírito Santo. Porque se não for assim, não é fácil. E depois também a gente nas missas, né? Vai convidando. Vai convidando daquela forma assim, deixa Deus tocar no seu coração. Ouve o que Ele tem para te dizer, venha participar, fazer parte da partilha. Que é muito importante que a pessoa sinta-se acolhida. Porque nem todos querem servir por vergonha, medo. Então, quando a gente convida de uma forma mais amigável, assim, então muitos já vieram para essa turma, mas ainda falta muito. Nós precisamos de mais. Porque a nossa paróquia é grande. E não é uma pastoral fácil, gente. Eu penso assim, a gente tem 1001 pastorais, né? Na igreja, em todo o movimento. Mas eu acho que a mais difícil ainda é a pastoral do dízimo. Pelo fato de a gente lidar com dinheiro, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, o convite tem que ser feito assim, ela falou, através da igreja, mas a gente tem que saber para quem a gente direciona esse convite, pela responsabilidade que a gente assume. Então, é uma pastoral também de confiança. Então, não é fácil, né? E as concepções bíblicas, elas mudam um pouco do Antigo Testamento para o Novo. O Antigo Testamento, dízimo, a própria palavra, né, em hebraico, significa a 10ª parte de tudo aquilo que você tem. Ou seja, até mesmo das ervas, das plantas, dos grãos que eles colhiam, tudo, né? Tudo, a farinha, era entregue no templo, 10%. Então, com Jesus, nós temos ali uma adaptação, uma renovação do que é doar, do que é partilhar, o seu coração se sentir bem para ajudar, para que o outro também tenha vida e vida em abundância. Algumas pessoas ainda interpretam 10%, não sei o que tem, e se torna uma obrigação, um fardo tão pesado para as pessoas. Eu acho que vocês trabalham lá na sua paróquia, é isso? O que é o dízimo? Vocês chegam às pessoas dizendo o quê? É necessário partilhar, é necessário ter corresponsabilidade, ou vocês precisam dar 10%? Como que vocês trabalham? Olha, essa é uma pergunta, como o senhor falou, é bem pertinente, né? Eu costumo dizer assim, você dê aquilo que o seu coração acha que você pode dar. Porque se a gente seguir corretamente, igual o senhor falou, eu não sei quanto que uma pessoa tem de salário, a gente não chega na casa e pergunta, quanto que é seu salário? Quanto que você ganha? Então, às vezes a gente fala assim, você é um dizimista? Ah, eu não sou. Mas por que você ainda não é? Aí a gente vai explicar para ele o valor do dízimo, a importância do dízimo na evangelização. Aí a pessoa fala, mas eu posso só dar um pouquinho. Dê um pouquinho, mas dê com amor. Dê com carinho, porque ele vai saber que aquilo que ele doou está sendo usado para ele mesmo e para muitas outras pessoas, né? Porque a gente pensa assim, eu não posso pensar só em mim. Então, a gente fala assim, a gente está nessa pastoral, a gente não pensa só na gente. Porque se a gente fosse pensar só em nós não estaríamos onde a gente está, né, Cláudia? Uma experiência com a paróquia, assim, né? As pessoas, elas ficam muito felizes de ter o padre, ter uma igreja, uma comunidade, celebrar o maior milagre, o mistério, né? da Eucaristia. Mas aí a conscientização que vem de vocês exatamente só existe tudo isso porque nós precisamos, cuidar da nossa comunidade. Se eu não cuido, não tenho corresponsabilidade, nada disso que eu amo, que eu gosto, vai acontecer. Então, se vocês fazem esse trabalho bonito de conscientização, né, de levar as pessoas a perceber, essa paróquia é nossa, nós temos que cuidar dela, não é isso? É que às vezes a pessoa fala assim, eu entro na igreja, eu não vejo nada de diferente. Gente, mas a igreja está ali, ó, aberta, às vezes está limpinha, iluminada, tem água, tem luz. Se o nosso pároco precisa ir visitar um doente, igual você falou, precisa do carro, combustível para o carro, né? Eu quero receber Jesus na Eucaristia, o dízimo está ali. Nisso também, a gente tem que pensar que o dízimo também ajuda novas formações para novos seminaristas, novos padres, né? O clero idoso, ele tem que ser cuidado. Então, o dízimo também vai para isso. E a parte social, que a gente não pode deixar, né? Que é a parte da caridade. Às vezes, que nem está acontecendo guerras em muitos outros lugares, tem religiosos que estão indo para lá, mas às vezes é com essa ajuda.
Tem campanhas específicas realizadas também, né? Então, tudo, se a gente pensar, é o dízimo. É verdade, né? É muito importante. Então, é muito importante. Então, a gente não pode só se fechar no eu. A gente tem que deixar se tocar pela palavra de Deus, né? E partilhar aquilo que a gente pode da melhor maneira possível. Aí a gente sabe que, infelizmente, né, pelo nosso país, muitas pessoas vão dando um jeitinho de fazer também o que não deve. Aí eu gostaria que você explicasse muito bem. São 49 agentes e aí cada comunidade tem o seu trabalho específico e o número de agentes também. Vocês visitam as casas convidando as pessoas, então, a serem dizimistas? Bom, a princípio, porque veio pandemia, muita coisa, a gente deixou isso. Então, a gente não tem esse trabalho. A gente agora fala mais na igreja, na missa, nas celebrações, é onde a gente fala. Mas quando a gente sai andando pela rua, às vezes não está nem fazendo a nossa função, né? A gente está evangelizando. Assim, do nosso gesto, da nossa ação, do nosso jeito de viver. Então, se alguém, por exemplo, quiser ser um dizimista ou quer vir ser um agente junto com a gente sempre está lá no plantão, né, na missa, para a gente estar esclarecendo, para a gente estar levando essa instrução para as pessoas. Por quê? Porque falar em si, somente assim, com palavras, ler um texto e falar alguma coisa do dízimo, fica meio vazio, né? Então, a gente tem que colocar isso no gesto, no concreto e na palavra. Um testemunho de vida, né? É um testemunho de vida. E houve também um recadastramento, há 10 anos atrás. Ah, sim! Houve um recadastramento, foi feito em todas as comunidades e foi levantado, porque eu fiz parte desse recadastramento, então assim, a gente foi de casa em casa. Foi um trabalho árduo, porque tem gente que acha que não, mas tem até evangélico que começou a pagar o dízimo na época, né? Para a Igreja Católica, porque não era para levar à igreja. Então a gente passava com os envelopes. Hoje a gente tem o carnê, mas antigamente era no envelope. Então muitas das pessoas não sabem que até o evangélico contribuía com o dízimo da nossa igreja há 10 anos atrás. Olha isso. Muito bem. Nossa, Berenice, Cláudia, muito obrigado pela partilha. Vocês estão aí há anos, né, nesta caminhada bonita, acho que inspirando muita gente também ali, que quer encontrar um significado maior também para o dízimo lá na comunidade. Né? Algumas pessoas, elas vão entendendo conforme alguns testemunhos vão acontecendo. Às vezes perguntam assim, né, fala, quem que paga as contas da igreja, meu Deus? Parece que lá na igreja gasta a luz, a água, a gasolina, mas tudo é divino, não, tudo precisa ser pago também. Então nós temos responsabilidade pela nossa casa, assim como eu falo para todos os romeiros que vêm aqui em Aparecida e vocês que nos acompanham, essa casa é nossa, a casa aqui da Mãe Aparecida, então nós temos que cuidar dela. Aí a paróquia é sua casa também, é a única casa do bairro, né, que todo mundo pode entrar, que é nossa. Nós temos que cuidar dela também. Então essa corresponsabilidade é muito importante. E claro, cabe no seu coração, cabe também, claro, no seu bolso, você ajuda, né? A generosidade é uma coisa maravilhosa, precisa acontecer na nossa vida. O que a gente não pode fazer é exatamente isso, né? Também é começar a tirar tudo da nossa casa, doar para 200, eu falava para minha mãe, né? 200 instituições, às vezes nem lá na paróquia a gente ajuda, aí acaba prejudicando também a nossa vida. Nós temos que controlar bem as coisas. Generosidade, equilíbrio, com certeza o Senhor Deus vai nos ajudar muito. Berenice, Cláudia, muito obrigado pela participação de vocês e que Deus ilumine essa caminhada lá, viu? Nós que agradecemos, a gente agradece. Às vezes nesse momento não dá para a gente falar tudo sobre o dízimo, né? Porque é um período curto, mas eu queria fazer um convite. Claro, né? por favor. Eu queria fazer um convite para a gente assistindo a gente, hoje aqui a gente está participando. E se você não é dizimista, venha ser um dizimista. Procure na sua paróquia saber como que é o dízimo, no que é aplicado esse dízimo. Seja responsável pela sua paróquia, pela sua comunidade. E muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, viu, a vocês. Deus abençoe, saúde e paz a vocês. Amém. E a todos os agentes que trabalham com vocês e também pelo nosso Brasil afora. Parabéns, porque você é voluntário, porque você ama a Deus, também se dedicando aí na sua comunidade, na sua paróquia. Deus abençoe.